para ter direito ao benefício, ao auxílio acidente, a sequela tem que ser grave? Não. Desde que, após a consolidação da lesão, após essa pessoa já ter se recuperado daquele acidente, se ela ficar com uma sequela que vai interferir na sua atividade habitual, na atividade que ela já exercia, mesmo que for mínima, a pessoa vai receber o auxílio acidente. Isso já está decidido na justiça. Marina, Bom, começando mais um Papo de Aposentado, que é o podcast aqui do escritório Escobar Advogados, e hoje estamos aqui com um tema muito importante, auxílio acidente. Benefício, infelizmente, ainda muito desconhecido, mas extremamente importante justamente para quem precisa. E para me ajudar aqui, eu vou fazer um esquema de perguntas e respostas. A gente selecionou as perguntas que o pessoal mais costuma mandar para a gente aqui nas redes sociais. E para me ajudar, estou aqui hoje com a doutora Marina, nossa advogada aqui do escritório. Tudo bem, Marina? Tudo bem. Pessoal, para quem não sabe, quando você manda uma mensagem aqui nas redes sociais, muito provavelmente, mas muito provavelmente, você está falando com a Marina. Então, ela está aqui comigo hoje e ela vai me ajudar, eu vou fazer as perguntas e a gente vai trocar aqui uma ideia sobre auxílio acidente no INSS. Vamos lá? Vamos lá. Marina, a primeira pergunta, essa aqui de cara, é a mais recorrente sobre o auxílio acidente. A pessoa quer saber, ela pode continuar trabalhando recebendo o auxílio acidente? Doutor Gustavo, ela pode continuar trabalhando, mesmo recebendo o auxílio acidente. Eu costumo falar que o auxílio acidente é um dos benefícios mais vantajosos do INSS. Por isso, a pessoa pode continuar trabalhando e ela continua recebendo o auxílio acidente. Diferente da aposentadoria por invalidez. E do auxílio doença. É justamente isso que a doutora Marina enfatizou. É justamente essa uma das vantagens muito desconhecidas do auxílio acidente. Segunda pergunta, é só o acidente de trabalho que dá direito ao auxílio acidente ou outros tipos de acidentes também podem gerar o benefício? Acidentes de qualquer natureza. Acidente automobilístico, acidente doméstico, enfim, não precisa ser acidente de trabalho para a pessoa poder receber o auxílio acidente. Terceira pergunta, desde quando a pessoa tem direito ao auxílio acidente? Quando é que ele começa a ser pago para a pessoa? O auxílio acidente, ele é pago após a cessação do auxílio doença. A pessoa recebe o auxílio doença, assim que ele acaba, no outro dia, a pessoa já vai começar a receber. Interessante. Quarta pergunta, o auxílio acidente é para sempre ou ele pode ser cortado ou substituído em algum momento? A pessoa vai receber o auxílio acidente até o falecimento ou até a aposentadoria. Ou seja, assim que ela se aposentar, aí ela deixa de receber o auxílio acidente. Ou com o falecimento. É feita a troca do benefício. Exatamente. Então a pessoa vai recebendo, quando ela aposenta por invalidez, ela deixa de receber o auxílio acidente e fica só com a aposentadoria. Isso. Não só aposentadoria por invalidez. Qualquer espécie de aposentadoria. Quinta pergunta. Eu pago o INSS por conta própria. Eu posso ter direito ao auxílio acidente se eu vier precisar dele? Esse é um tema muito polêmico. Esse é complexo. Esse é complexo. A gente recebe muita dúvida sobre isso. E não. Quem pode receber o auxílio acidente? O empregado, os trabalhadores avulsos e o segurado especial. Ou seja, quem contribui individualmente ou facultativo, essas pessoas não podem receber esse benefício. Infelizmente, né? Infelizmente. Muita gente fica de fora de um benefício tão importante. Sexta pergunta, muito interessante essa aqui também. Essa aqui também mostra, mais uma vez, uma das vantagens desse benefício. Eu tenho que pagar quanto tempo de INSS? Eu tenho que contribuir por quanto tempo com a Previdência para ter direito ao auxílio acidente? Ou seja, em termos técnicos, qual que é a carência mínima, né, para a pessoa ter direito? Gustavo, não tem carência. Diferente dos outros benefícios, por exemplo, a maioria deles, auxílio doença, salário maternidade, o auxílio acidente não tem carência. Ou seja, a pessoa estando contribuindo, ela vai receber, se ela sofrer algum tipo de acidente de qualquer natureza e ficar com sequela, ela vai poder receber o auxílio acidente. Por isso que a gente fala, mais uma das vantagens desse benefício tão importante lá no INSS. Sétima pergunta, o tempo recebido de auxílio acidente conta na hora da aposentadoria por idade? Não vai contar. O que vai contar é o valor para fins de cálculo de aposentadoria. Entendi. Lá na frente, quando chegar a hora dessa pessoa aposentar. O auxílio doença conta, né? Conta. O auxílio acidente, o auxílio doença, desde que intercalado com contribuições, né? A pessoa tem que pagar pelo menos uma contribuição depois, aí ele pode pegar aquele tempo e somar na aposentadoria por idade. Mas o auxílio acidente isso não acontece, então. Isso não acontece. É só para fins de cálculo de aposentadoria. Tá vendo? Para não dizer que não tem uma desvantagem, tem. Talvez seja a única desvantagem do auxílio acidente seja essa, né? Que ele não conta para aposentadoria. Infelizmente. Infelizmente. Marina, oitava pergunta. Essa aqui teve uma mudança, eu queria que você esclarecesse ela pra gente, pra quem tá nos acompanhando. Qual que é o valor do auxílio acidente? E se teve alguma mudança no valor dele depois da reforma da Previdência? O valor do auxílio acidente é 50% do salário de benefício. O que eu acho importante a gente falar aqui é que
Às vezes as pessoas nos procuram e ela entende que quando a gente fala em salário de benefício, não é o mesmo que o salário que a pessoa recebe, né? Às vezes a pessoa recebe aí R$2.000 e quando a gente fala que é 50% do valor do salário, ela vai pensar que o valor do benefício vai ser R$1.000. Não é assim. O cálculo é feito baseado em todo o período contributivo da pessoa. Antes, entravam somente as maiores contribuições. Com a reforma da Previdência, como entram todas as contribuições, ou seja, querendo ou não, o valor vai dar uma reduzida. Então, antes da reforma, era um pouco melhor porque pegava só as melhores contribuições. Isso. Depois da reforma ficou pior porque vai misturar as menores, as piores, aquelas mais ou menos e vai fazer a média com base nelas, né? Esse que é o problema. Também tá aí uma das desvantagens, não chega a ser uma desvantagem do benefício. Foi uma das perdas que o benefício teve, infelizmente, depois da reforma. Nona pergunta, essa aqui também ela é interessante porque ela acaba englobando, chamando para esse benefício muitas pessoas que nem passam pela cabeça delas que elas têm direito ao auxílio-acidente. Para ter direito ao benefício, ao auxílio-acidente, a sequela tem que ser grave? Não. Desde que, após a consolidação da lesão, após essa pessoa já ter se recuperado daquele acidente, se ela ficar com uma sequela que vai interferir na sua atividade habitual, na atividade que ela já exercia, mesmo que for mínima, a pessoa vai receber o auxílio-acidente. Isso já está decidido na justiça. Marina, mas por mais que seja possível, ainda com a sequela mínima, o pessoal costuma perguntar o seguinte, tá, mas e quando tem só uma sequela mínima? O valor é diferente de quem tem uma sequela grave, por exemplo? Quem se acidentou e teve um dano grave? Ou o valor é o mesmo? O valor é o mesmo. Desde que a pessoa tenha uma sequela, pode ser mínima, ele vai receber o auxílio-acidente. Se aquela sequela demandar um pouco de esforço a mais ou reduzir a capacidade da pessoa para o trabalho habitual, ele vai receber. Não importa, o valor não vai diminuir se a sequela for grave ou mínima, isso não importa. Entendi. E 10ª pergunta para a gente fechar. Essa pergunta aqui, inclusive, eu peguei nos comentários de um vídeo que a gente postou antes de ontem. Por isso que eu achei interessante colocar ela aqui. A dona de casa tem direito ou não tem ao auxílio-acidente? Infelizmente, a dona de casa não tem direito ao auxílio-acidente. Como nós já falamos, o auxílio-acidente ele só vai ser pago para o empregado, para o segurado especial e para os trabalhadores avulsos. Então, a dona de casa ficou de fora. Infelizmente, é uma pena, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso Papo de Aposentado de hoje. Um pouquinho mais breve, mas também falando de um assunto tão importante e tão desconhecido como o auxílio-acidente. E hoje eu recebi aqui a doutora Marina. Marina, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast. Já deixo o convite para você voltar mais vezes falando de um tema. Tema não falta, né? Assunto não falta. Com certeza. Né? E foi um prazer ter você aqui. Pessoal, lembrando que se mesmo depois de todas essas dúvidas, essas perguntas que nós respondemos aqui nesse podcast de hoje, se você ficou com alguma dúvida, deixa ela aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, tudo bem? E se você gostou desse vídeo, dá uma curtida nele, ou então se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve agora para você ficar por dentro de tudo que envolve o INSS, tudo bem? Até a próxima, forte abraço! Até mais!